A Bíblia, um livro reverenciado por bilhões, uma fonte de conforto e orientação para incontáveis almas ao longo de milênios. Suas palavras inspiraram impérios, desencadearam revoluções e moldaram a história humana. Para muitos, é mais do que apenas um livro. É a palavra literal de Deus. A Bíblia é uma coleção de textos escritos em várias línguas ao longo dos séculos. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, enquanto o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego koiné. Essa diversidade introduz o conceito complexo de tradução. Como podemos ter certeza de que as palavras que lemos em nossas Bíblias modernas em português refletem com precisão os significados originais dos textos antigos? Agendas políticas, vieses culturais e até mesmo simples erros humanos desempenharam um papel na maneira como a Bíblia foi interpretada ao longo dos tempos. Para entender as possíveis imprecisões nas traduções da Bíblia, devemos voltar às suas origens. O Antigo Testamento tem suas raízes nas tradições orais do Antigo Israel. Essas histórias, leis e profecias formaram a base de sua fé. Imagine um mundo sem prensas de impressão, onde cada cópia de um texto sagrado era escrita à mão. Com o tempo, variações na linguagem, dialeto e caligrafia surgiram. Os primeiros fragmentos escritos do Antigo Testamento datam dos manuscritos do Mar Morto. Eles revelam variações sutis na redação e no fraseado em comparação com as versões posteriores. À medida que as primeiras comunidades cristãs cresciam, também aumentava a necessidade de uma versão padronizada de seus textos sagrados. O processo de canonização foi influenciado por debates teológicos, considerações políticas e questões de autoria. Os primeiros padres da Igreja se basearam em suas interpretações desses textos, moldando a teologia cristã. A Bíblia estava gradualmente tomando forma como um todo unificado. Cada passo nesta jornada introduziu a possibilidade de mudanças sutis no significado. Imagine tentar despejar água de um recipiente para outro. A tradução é um processo semelhante. Envolve a transferência de significado de um idioma para outro, onde esses tons sutis de significado podem não existir. O hebraico antigo, com seu fluxo poético e imagens vívidas, apresenta um desafio particular para os tradutores. Veja, por exemplo, o conceito de shalom, que abrange plenitude, bem-estar e prosperidade. Da mesma forma, a palavra grega ágape significa um amor altruísta e incondicional. Os tradutores devem avaliar cada palavra cuidadosamente, considerando seu contexto cultural e histórico. Os desafios da tradução são agravados pelo fato de que as línguas evoluem com o tempo. Palavras que antes tinham significados específicos podem assumir novas conotações. A Bíblia King James, concluída em 1611, permanece uma das traduções inglesas mais influentes. No entanto, sua dependência do inglês da era de Shakespeare significa que algumas de suas frases podem soar arcaicas para os leitores modernos. É por isso que as traduções mais recentes buscam maior precisão e clareza. Elas visam tornar a Bíblia mais acessível aos leitores contemporâneos, permanecendo fiéis à sua mensagem central. A pontuação pode alterar drasticamente o significado de uma frase. Na Bíblia, um desses sinais de pontuação gerou séculos de debate. Envolve um versículo no Evangelho de João, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre a vida após a morte. A versão King James traduz o versículo com uma vírgula que implica dois eventos separados. No entanto, o texto grego original não possui essa vírgula, sugerindo uma interpretação diferente.
Essa diferença sutil na pontuação tem implicações teológicas profundas. Destaca o impacto que a pontuação pode ter em nossa compreensão da Bíblia. Às vezes, as traduções incorretas surgem da dificuldade de transmitir conceitos complexos entre línguas e culturas. A Bíblia apresenta inúmeros desafios para os tradutores que buscam preencher a lacuna entre a compreensão antiga e a moderna. Um exemplo envolve a palavra hebraica re'em, traduzida como unicórnio na versão King James. Os estudiosos agora acreditam que re'em se referia a uma espécie de boi selvagem agora extinta. Este exemplo demonstra como os vieses culturais podem influenciar a tradução. Ele ressalta a importância de considerar o contexto histórico e cultural ao interpretar a Bíblia. Os idiomas representam um desafio particular para aqueles que traduzem a Bíblia, pois cada palavra carrega um peso cultural e histórico significativo. Um desses idiomas, encontrado no livro de Salmos, levou a uma tradução incorreta com implicações teológicas significativas, afetando a compreensão de muitos fiéis. O Salmo 18:2 diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha força, em quem confio, o meu escudo, a ponta da minha salvação e o meu alto refúgio." Esta passagem é central para a fé de muitos. Na cultura hebraica antiga, os chifres estavam associados à força e à vitória, simbolizando poder e proteção divina. Algumas traduções traduziram esta frase como "o autor da minha salvação", desviando-se do idioma hebraico original e alterando o significado pretendido. Essa tradução incorreta muda o foco do papel de Deus como protetor para Deus como a única fonte de salvação, o que pode influenciar a interpretação teológica e a prática religiosa de muitas pessoas. A jornada da Bíblia, desde os textos antigos até as traduções modernas, é repleta de complexidades. Nuances linguísticas, vieses culturais e interpretações teológicas moldam nossa compreensão do texto sagrado. Para alguns, a ideia de traduções incorretas na Bíblia pode ser perturbadora. Outros podem argumentar que essas discrepâncias são menores e que a mensagem central permanece intacta. Reconhecer a possibilidade de imprecisões nos convida a nos envolver com o texto em um nível mais profundo. Isso nos encoraja a ir além da aceitação cega para uma compreensão mais crítica e matizada de suas origens e evolução. Reconhecer o elemento humano na transmissão e tradução da Bíblia não diminui sua inspiração divina. Em vez disso, lança luz sobre a jornada notável desses textos sagrados através do tempo e das culturas. A Bíblia é um diálogo entre o humano e o divino. Reconhecer essa dualidade nos permite abordar o texto com reverência e pensamento crítico. Em vez de temer as possíveis imprecisões, podemos vê-las como oportunidades de crescimento e compreensão mais profunda. A busca pela verdade e pelo significado nas páginas da Bíblia é um processo contínuo que requer fé e honestidade intelectual. A Bíblia, apesar das complexidades de sua transmissão e do potencial de imprecisões na tradução, permanece uma pedra angular da civilização ocidental. Desde os tempos antigos até os dias atuais, ela tem sido um farol de sabedoria e orientação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas histórias, ensinamentos e princípios morais moldaram nosso mundo por milênios, inspirando arte, literatura, música e incontáveis atos de amor, compaixão e justiça social. A influência da Bíblia pode ser vista em obras-primas renascentistas, sinfonias majestosas e nas ações diárias de bondade e generosidade.
Sua influência transcende as fronteiras religiosas, ressoando com pessoas de diversas origens e crenças. Em grupos de estudo, congregações multiculturais e diálogos interreligiosos, a Bíblia continua a ser um ponto de encontro e reflexão. O próprio fato de ainda estarmos lutando com o significado de suas palavras, debatendo sua interpretação e buscando descobrir suas profundezas ocultas, fala do poder duradouro da Bíblia. Acadêmicos e teólogos dedicam suas vidas a explorar suas páginas, revelando novas perspectivas e entendimentos. É um livro que se recusa a ser confinado ao passado, revelando continuamente novas camadas de significado para aqueles que o abordam com mentes e corações abertos. Seja em um ambiente tranquilo na natureza ou em um grupo de estudo fervoroso, a Bíblia continua a inspirar e iluminar. A busca por uma tradução perfeita e imaculada da Bíblia pode ser algo ilusório. Cada tradução traz consigo a marca de seu tempo e dos indivíduos que a realizaram, refletindo suas próprias perspectivas e contextos históricos. O próprio ato de traduzir, como vimos, é inerentemente subjetivo, influenciado por limitações linguísticas, vieses culturais e interpretações teológicas. No entanto, é através dessas traduções que a Bíblia continua a ser acessível e relevante para novas gerações. No entanto, isso não diminui o valor de buscar maior precisão e compreensão em nosso envolvimento com o texto bíblico. Cada anotação, cada estudo acadêmico, cada sessão de grupo contribui para um entendimento mais profundo e enriquecedor. Cada nova tradução, informada pelas últimas descobertas acadêmicas e arqueológicas, nos aproxima do significado original dessas palavras antigas. Os avanços na arqueologia e na pesquisa acadêmica lançam nova luz sobre textos antigos, permitindo-nos ver com mais clareza. Elas nos fornecem lentes mais claras pelas quais podemos ver o mundo da Bíblia, apreciar suas nuances e lidar com sua mensagem atemporal. Através dessas lentes, podemos continuar a explorar e a ser inspirados por este texto sagrado, que permanece tão relevante hoje quanto foi há milênios. Por fim, a jornada pela Bíblia não é sobre chegar a um destino fixo de certeza absoluta. É uma exploração contínua, uma busca que nos leva a questionar, refletir e crescer. É sobre abraçar o mistério, a ambiguidade e o diálogo contínuo entre o humano e o divino que se desenrola em suas páginas. Cada página virada é uma nova oportunidade de descoberta e entendimento. É sobre nos permitirmos ser desafiados, transformados e inspirados por suas palavras, mesmo quando reconhecemos suas origens humanas e as complexidades de sua transmissão. A Bíblia nos convida a uma jornada de transformação pessoal e espiritual. Quer abordemos a Bíblia como crentes em busca de orientação espiritual, ou como buscadores de sabedoria e verdade, estudiosos que remontam seu contexto histórico, tentando desvendar os segredos de tempos passados, ou simplesmente leitores curiosos atraídos por sua riqueza literária, fascinados pela beleza e profundidade de suas narrativas, embarcamos em uma jornada de descoberta. Cada passo que damos nos aproxima de uma compreensão mais profunda e significativa. É uma jornada que exige honestidade intelectual, coragem para questionar e humildade para aprender. Humildade e abertura à possibilidade de que nossa compreensão desses textos antigos continue a evoluir ao longo do tempo. A Bíblia é um texto vivo, que fala de maneiras diferentes a cada geração. Os segredos da Bíblia não estão escondidos em algum cofre trancado, inacessíveis e misteriosos, esperando para serem desenterrados por alguns poucos escolhidos. Eles estão disponíveis para todos que se dispõem a explorar e aprender. Eles estão entrelaçados na própria estrutura do texto, prontos para serem descobertos por aqueles que se dedicam ao estudo, revelados por meio de estudo cuidadoso, análise meticulosa e uma mente aberta, reflexão profunda e diálogo aberto. É através dessas práticas que encontramos novas perspectivas e insights.
E à medida que nos aprofundamos em suas páginas, descobrimos camadas de significado que antes não percebíamos. Descobrimos que o maior segredo da Bíblia não é sua precisão literal, mas a profundidade de suas mensagens e ensinamentos, mas seu poder duradouro de falar à condição humana, de tocar nossos corações e mentes, oferecer esperança em tempos de desespero, consolo em momentos de tristeza e nos guiar em nossas próprias jornadas individuais de fé e compreensão. Cada leitura é uma nova oportunidade de crescimento e renovação. Portanto, vamos nos aproximar da Bíblia com um senso de admiração, reverência e respeito, curiosidade e disposição para abraçar suas complexidades e sua sabedoria duradoura. Vamos nos permitir ser surpreendidos e inspirados por suas palavras. Vamos participar da conversa contínua sobre seu significado, contribuindo com nossas próprias experiências e perspectivas, não com medo ou julgamento, mas com um espírito de colaboração e aprendizado mútuo, mas com o objetivo comum de aprofundar nossa compreensão deste texto sagrado e seu profundo impacto em nosso mundo. Juntos, podemos descobrir novas verdades e significados que enriquecem nossas vidas.